Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, povo! Bom dia! Então teremos nossa primeira aula de raciocínio lógico. Olha que legal. Professor, você dá aula de tudo? Sim, nós economizamos com professores aqui nesse curso. O que der pra me dar aula, eu vou dando aula, entendeu? Então, na verdade... Hã? É claro, né, meu? Nós vamos economizando com professores, né? Ó, na verdade, assim, ó, eu sou um karma da vida de vocês. Por quê? Nessa prova. As minhas perspectivas que... É uma perspectiva só que eu tenho. Por isso que é uma minha perspectiva. A minha perspectiva é... Conhecimentos bancários. A gente tem aí 60 questões. Peso 2. Eu espero 60. 10. É isso que eu espero. Não, tipo 8 de marketing, 2 de CDC. Eu espero assim. Eu espero isso. Eu espero matemática e raciocínio lógico somados, os dois juntos. 15 de peso 1. Somados os dois. Então aqui eu espero um total de 120 com mais 15, 135. De um total de 204, deve dar mais de 65% aproximado isso aqui. Viu? Então eu sou muito importante na vida de vocês nesse concurso. Olha a necessidade. Hã? É matemática que na verdade ela é toda financeira, né? Ela tem umas coisinhas ali que eu coloquei lá, por razão, proporção. Vou botar o Dudan pra dar essas aulinhas ali só pras mulheres. O Dudan vai ter aula com o Dudan e tal. Porque, cara, pra prova essa porra não vai funcionar nada quase, entendeu? Porque o que eu acredito lá é que aquelas coisas foram colocadas só pra dar embasamento nos probleminhas das provas, tá? Eu acredito isso. Mas nós vamos falar quando a gente falar em matemática financeira. Agora, te dei momento de falar de raciocínio lógico. Vi que, na verdade, como é que tá vindo o fluxo? Tá sendo mais ou menos esse ou é porque raciocínio lógico hoje já... Tá mais cheio? Caralho, meu. Tem uma galera querendo se matricular. Eu vou deixar o pessoal do EAD que quer se matricular para assistir. O pessoal do EAD, quem tá já é aluno do curso, quiser vir fazer presencial. Porra, meu, vocês não vêm nas aulas, meu. Eles já estão assistindo EAD, não muda nada. Aí dá merda. Vamos organizar. Criança, seguinte então. Quantos já estudaram raciocínio lógico? Mãozinha pra cima, por favor. Ó, já temos um grupo aqui. Quantos já estudaram raciocínio lógico comigo? Aí já reduziu bastante. Beleza, então. Pessoal do EAD, levanta a mão. Beleza, quase ninguém estudou raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma matéria diferente. Por quê? Que chato o quê, Ana? Chato é tu, Ana. Começando a falar, chato é português, meu. Você falou, eu vi tu falando, é chato. Vitor falou, eu escutei, meu. Ó, raciocínio lógico é algo completamente diferente do que a maioria já estudou, porque isso aqui não é visto no segundo grau. Então ninguém viu isso aqui, a não ser que fez uma faculdade específica. Na verdade, é diferente de matemática, que teoricamente as pessoas veem no primeiro grau, segundo grau, português, cara estuda. Agora, matemática, raciocínio lógico, cara não estuda no colégio, tá? Antigamente os nossos pais estudavam no colégio. Mas antigamente, na época que o colégio era colégio de verdade, na época que o professor pegava o aluno e descia a régua na mão dele, botava ele de joelho no milho, e não tinha merda de bullying, não sei o que, eu vou processar o colégio. Não, tudo podia fazer. Naquela época que nós, professores, eram realmente a autoridade na sala de aula, isso acontecia. O cara terminava o segundo grau, ele sabia fazer coisas que só na faculdade você aprende hoje. Pessoal que faz engenharia, alguma coisa na área de exatas, derivada, integral, aquela coisa que tu vê na faculdade, tu aprendia tudo no segundo grau. Inclusive a parte lógica matemática. Hoje não mais. Hoje, para aprender lógica matemática, ou o cara vai fazer uma faculdade de matemática, foi o meu caso, ou o cara faz uma faculdade de programação, alguma coisa na área de informática. Não, eu estaria sentindo, não é possível. Não, Laura, não é assim. Se fosse o Zambelli, tudo bem, né, meu? A bunda daquele tamanho ia pegar toda a mesa e ia tá dando merda, mas a minha é pequenininha, tá tranquila aqui, não tem controle aqui não, meu. É alguém mexendo pra lá. Ó.
Ou o cara faz uma prova, uma faculdade de informática, uma coisa ligada, ou sociologia, filosofia também é um pouco disso, tá? Então são raras pessoas que estudam isso. Então o cara estudou para algum concurso, algum outro motivo, tá? Agora, o que é essa lógica matemática? Essa lógica matemática, nós vamos aprender, não vai envolver números. Não envolve contas, não envolve nada. Ai, professor, não sei dividir, não tem problema aqui. Não sei multiplicar, não tem problema. Aqui é um assunto totalmente diferente. Basicamente, o que nós temos? Teremos texto, só texto, sem nenhum número. Esse texto, nós vamos traduzir esse texto para uma linguagem simbólica, símbolos. A partir desse símbolo, nós vamos usar algumas regras que nós vamos aprender como trabalhar com essa lógica e vamos chegar a uma conclusão, que é um outro texto. Agora, apesar de trabalharmos basicamente com texto, é óbvio que isso aqui não tem nada a ver com português. Porque se tivesse, não seria eu que ia dar aula dessa porra, né? Não, justamente eu seria o último cara a dar aula disso. Tem nada a ver. Inclusive, muitas vezes vai confrontar com o português. Às vezes, poxa, mas isso aqui é assim, no português é diferente e tal. Na linguagem do português é diferente, então vai confrontar. Nós vamos ter que deletar um pouco o português e trabalhar com a parte da lógica, que essas coisas são bem diferentes. Tudo bem? No mais, vai ser tranquilo, é o que eu digo, tipo, vocês... nós teremos 5 aulas, tá? 5 aulas será mais do que suficiente para ver tudo que é importante para a prova. Isso que nós vamos fazer uma prova de raciocínio lógico da CESP, que para variar é a prova mais difícil de raciocínio lógico de todas que tem. Tudo na CESP é mais difícil. Raciocínio lógico é disparada mais difícil. Mais difícil que o Gran Rio, do que FCC, do que ESAF. É o cara mais foda em raciocínio lógico, é o da CESP, tá? Tá sempre surpreendendo, sempre colocando coisinhas novas, é bem complicada a prova dele. Não, porque vocês vão ver que dá pra fazer. Vocês vão ver que vai dar pra fazer, tá? Oi? Mas são 5 aulas. Se você faltar as aulas são sequenciais. As primeiras 3, uma depende da outra. 1, 2 e 3, uma depende da outra, tá? Então, obviamente, se você assistir as 5 aulas, você vai matar essas 7 questões, 6, 7, que eu espero de lógica ali. Eu espero em torno disso. 6, 7 de lógica ali, tá? Tô esperando em torno disso. Peso 1 não é lá essas coisas, né? Inclusive, muita gente está abandonando não estudar lógica. Não, vou aprender essa porra e tal. Bom, hoje vocês vão ter uma ideia do que se fala, depois vocês tiram as conclusões de vocês, né? Eu não vou chutar o balde, primeiro eu vou ver. Na hora que eu começar, muitos já vão começar a levantar. Vou dar uma lida no texto de português, que é peso 2, né? E tal, então tá. Mas você não é tão fim do mundo, tá? Vambora? Vamos ver como essa coisa funciona então. Deixa eu apagar aqui. Então nós vamos começar a parte de lógica, então, tá? Ok. Então, bom. Então vamos embora então. Nós vamos estudar uma coisa chamada, sempre vamos estar falando uma coisa chamada proposição, tá? Proposição. São frases, o que é proposição? Também, mesma coisa, tudo vai estar na apostilinha, fiz a apostila bem resumidinha, então só vou explicar e depois a gente vai pintar tudo na apostila, tá? Proposição são frases que você consegue julgar se essa frase é verdadeira ou se ela é falsa. A gente diz que admite um único valor lógico. Valor lógico. Saúde. Valor lógico é isso aqui, ó. Dizer se é verdadeiro ou dizer se é falso. Na matemática não existe meio certo. Não é uma prova de biologia que o cara responde lá, as mitocôndrias vêm do não sei o que e faz fotossíntese e tal. Só tá meio certo. Não existe isso. Na matemática, ou você acerta ou você erra a questão. A lógica, apesar de vir da filosofia, como a maioria da ciência vier da filosofia, ela é exata. Ou uma coisa é verdadeira, ou uma coisa é falsa. Não existe um meio termo. Mais ou menos verdade. Não, é verdadeiro ou é falso. Então, uma proposição é uma frase que você consiga julgar se é verdadeiro ou falso. Exemplo. A prova da CESP será fácil. Você consegue julgar se isso é verdadeiro ou falso, sim ou não? Sim. Você não sabe o valor lógico. Você não sabe se isso é verdadeiro, você não sabe se isso é falso. Mas você sabe que é possível determinar futuramente, depois que eu fizer a prova, se isso vai ser verdadeiro ou falso, é ou não é? Admite um valor lógico. Apesar de eu não determinar qual é esse valor lógico, admite. Posso colocar uma outra frase, por exemplo, assim, ó. Vamos botar uma frase em matemática. 7 mais 3 é igual a 12.
Você consegue olhar para essa frase, é uma frase em matemática, mas é uma frase. Você consegue julgar para essa frase, olhar para ela e perguntar, dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Sim ou não? Sim. Então, ela é uma proposição? Sim. Só que ela é uma proposição diferente desse cara. Porque além de ser uma proposição, eu consigo determinar qual é o valor lógico dela. Qual é o valor lógico desse cara aqui? Verdadeiro ou falso? Falso, sim ou não? Perfeito? Posso botar assim, ó. Vamos colocar aqui. Maceió é a capital do Rio Grande do Sul. É uma frase? Sim. Admite valor lógico? Admite. E melhor ainda, nesse caso eu consigo determinar qual é o valor lógico. Qual é o valor lógico desse cara? Verdadeiro ou falso? Falso. Alguns eu já consigo determinar. Mas tem outras frases que eu não consigo determinar, né? Deixa eu colocar aqui então mais uma. Amanhã vai chover. Pode ser verdadeiro, como também pode ser, mas é uma proposição, certo? Tudo isso são exemplos de proposição. Agora, o que não é proposição? O que é uma frase que eu não consigo determinar o valor lógico dela? Primeira coisa, eu posso pegar essa mesma frase aqui, essa mesma sentença, e transformar num cara que não é proposição. Por exemplo, botando assim, ó, a prova da CESP será fácil. O que aconteceu? Eu peguei a mesma frase, só que eu coloquei um ponto de interrogação no final. O que vai acontecer? Você consegue julgar se essa frase é verdadeira ou falsa? Não é a resposta. Não é a resposta da frase, é a frase. Então aqui eu tinha uma afirmação. Olha, a prova da CESP será fácil. Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Aqui eu tenho uma interrogação. Nesse caso eu já não consigo determinar. Como é que eu vou julgar o valor lógico dessa frase? Essa frase não tem valor lógico. Primeira dica, então, sempre que houver uma interrogação, não é proposição. Sempre que houver uma pergunta, isso não é proposição, tá? Frases no imperativo, ponto de exclamação. Exemplo, vai estudar. Ô Cristo, esqueceu de me lembrar do negócio do quadro que tá batendo. Falou lá embaixo? Ah, tá. Então me lembra pra mim eu cobrar lá, pra que eu cobre lá o pessoal lá, pra eles poderem corrigir isso aqui, gente. Obrigado, meu amor. Ó, vai estudar. Todas as frases... Aí vocês estão se surpreendendo, porque eu sei o que é uma frase no imperativo, tá? Todas as frases no imperativo, ela não é proposição. Ponto de interrogação não é proposição. Agora, olha isso aqui que legal, ó. 7 mais 3 é proposição, tá? Se eu botasse assim, ó, x mais 3 é igual a 10. Nesse caso, esse cara ali não é proposição. Agora, qual é a diferença desse cara aqui para esse cara aqui? Qual é a diferença? Por que aquele cara não é proposição? Olha o que é uma proposição. Proposição é uma frase que admite um único valor lógico. Qual é o valor lógico desse cara? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Nesse caso aqui, ele é falso, sim ou não? Agora, olha pra cá. Esse cara aqui, ele é verdadeiro ou ele é falso? O que vocês acham? Depende de quem é o x, é ou não é? Se o x for 7, ele vai ser o quê? Se o x for diferente de 7, ele vai ser o quê? Falso. Então, como eu não consigo determinar o valor lógico, e tipo, pode ser os dois numa mesma frase, e proposição é algo que admite um único valor lógico, ou é verdadeiro ou é falso, não tem meio certo, nesse caso, esse cara não é proposição. Tá claro isso? Tudo bem? A prova da CESP já cobra bastante isso. Ela é a única, quer dizer, praticamente a única que cobra o que é proposição e o que não é proposição. Só vi ela e a Fundatec cobrar isso, tá? E ela cobrou lá em 2007 já no Banco do Brasil. Ela já cobrou isso no próprio concurso do Banco do Brasil. Dá uma sequência de frases e pergunta qual desses caras é proposição e qual que não é proposição. Ele fala assim, ó. Põe 5, 6 frases, pergunta, abaixo nós temos 3 proposições, 2 proposições, sei lá, eu tenho que saber quantas proposições. Basicamente tem que saber o que é o que não é. Existe apenas um caso do que não é proposição, que nós vamos ver na frente, que é quando gera uma contradição. Só que a gente tem que aprender umas matérias na frente, só na terceira aula a gente vai ter condições de ver por que esse cara não é proposição. Por agora não, tá? Então, primeira coisa, o que é e o que não é proposição, para a gente começar os nossos estudos. Eu quero que vocês abram então a apostila na página número 7.
Vem comigo, todo mundo da apostila aberta na página número 7, tá? Isso. Então vamos embora. Tá. A lógica tem por objeto de estudo leis blá, 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 blá. Proposição e sentença, tá? Um argumento, sequência... Lá, proposição. Lá embaixo. Toda frase que você consiga atribuir um valor lógico é uma proposição. Ou seja, as frases podem ser verdadeira ou pode ser falsa. Claro? Ed é feliz. Isso pode ser verdade, como pode ser falso. É uma proposição, então. João estuda. Isso pode ser verdade, como pode ser falso. É uma proposição. Seu Marcos é desdentado. Pode ser verdade, como pode ser falso. Também é proposição. Agora, lá embaixo eu tenho exemplo do que não é proposição. Olha lá. Então, mas o que não é proposição? Primeiro, uma frase com interrogação, ó. Vai estudar. Isso não é proposição. Mas que legal! Não, isso não é proposição. Olha o ponto de exclamação lá. Complemento e vocês têm um exemplo lá embaixo, A mais B igual a 60. Pode colocar um tipo esse aqui, ó, X mais 13 igual a 10, tá? Qual é a dica, ó? Apareceu uma incógnita na sentença matemática, não é proposição, tá? Então se aparecer assim, ó, X mais 13 igual a 10, Y mais A é igual a 100, não importa, não é proposição. Agora, presta atenção, incógnita. Já vi prova da CES fazer isso aqui, ó. Olha a puta sacanagem. Raiz quadrada de π é igual a 210. Aí o cara, não é proposição, porque tem uma incógnita. Que incógnita, cabeção? Π não é uma incógnita. Π é um número irracional. Ele é um número, ele não é uma incógnita. Você consegue saber quanto é que é o π? É o 3, ok, raiz quadrada dele lá, 200, ok, tudo bem. Então você consegue determinar o valor lógico. Ele não é um cara que eu posso substituir qualquer valor no π. Existe um único valor para substituir no π. Tá claro isso, sim ou não? Isso é uma constante. Isso é uma constante, não é uma incógnita. Se aparecer incógnita, x, y, z, parará, aí eu estou falando de um cara que não é proposição. Nesse caso aqui, esse cara é proposição. Tudo bem? Tranquilos? Então aparecer incógnita diante de uma coisa que não é proposição. Então, beleza. Ali eu tenho justamente a questão que eu falei pra vocês, que caiu lá na CESP 2007, tá? Olhem só. Virem a página número 9. Vem comigo. Vamos começando bem facilzinho, tá? Ó, caiu no Banco do Brasil 2007. Falando o seguinte: na lista de frases apresentadas a seguir há exatamente 3 proposições. Primeira frase é a única que vocês não têm condições de julgar. Tudo bem? Esse cara não é proposição, mas lá na frente nós vamos entender por quê. Esse daí vai gerar uma contradição, nós vamos ver lá na frente por quê, tá? Por agora não tem como a gente aprender isso. Vai demorar, vamos ter que aprender mais coisas. Todas as demais vocês já têm capacidade de julgar. Vamos para 2? A expressão x mais y é positiva. Isso é proposição, sim ou não? O que vocês acham? X mais y é positiva, é proposição, sim ou não? Não, não é. Porque tem incógnita. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Isso é proposição? Sim ou não? Sim. Então achei uma proposição. Próxima frase. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. É proposição? Sim ou não? Sim. Ok. Ai, professor, o Pelé fez... Não quero saber quantos gols o Pelé fez, Mel. Não é prova de atualidades isso. É prova de lógica. Ok? Seguindo. O que é isso? O que é isso, companheiro? Isso é proposição? Não. Perfeito? Ok. Beleza? Ok. Então tá. Já começamos ali. Isso aí, assim, tipo, muito impossível cair. Se tiverem muita sorte, vai cair uma questão fácil dessa daí na prova de vocês. Vocês não vão ter tanta sorte assim. Vambora. Vem comigo. Certo que não, né? Ok. Do que é o que não é proposição, que é o que é. Hã? Pode ser. As provas normalmente nível médio da CES são bem mais fáceis, tá? Quando tu pega uma prova de nível superior da CES e pega uma questão de lógica, cara, muito foda. Inclusive, avisar pro pessoal do EAD não viajar no fórum. Começar a vir com as questões mais fodásticas da CESP. Eu vou ajudar? Vou, mas ó, não viaja. A galera tá viajando, perdendo o foco. Por que eu tô falando isso? Lá nos meus fóruns... Deixa eu só dar um recado antes que eu me esqueça, Ana. Lá nos meus fóruns eu dividi por tópicos, tá?
tópico 1, tópico 2, tópico 3, tem 10 tópicos, de acordo com a matéria. Aí tem um tópico de cheque que tem 150 perguntas. O tópico do sistema financeiro tem 30 perguntas. Porra, meu, é viajar muito na maionese, porque se eu estou esperando 60 questões de conhecimentos bancários, vou dizer assim, ó, não passa de 5 de cheques. E eu vou dizer assim, ó, no mínimo umas 15 de sistema financeiro nacional. Aí os caras ficam viajando, fazendo 100 vezes a mesma pergunta. Ai, quando é prescrito? Porra, meu, foco, cara. Ó, é isso que nós vimos em aula. Se você ficar se matando aqui, o que vai acontecer? Não vai estudar essa outra parte aqui, que vai cair muito mais. Eu talvez entendo porque ainda não vi as aulas do sistema financeiro. Ah, então ainda não gerou dúvida do sistema financeiro. Beleza, mas não percam tanto tempo no cheque. São poucas questões e é aquilo que nós vimos em aula. Não vai ficar viajando, ok? Inclusive, se o cara seguir o edital à risca, ele não pode cobrar qualquer coisa de cheque. Porque se a gente pegar lá o edital, mas eu já estou entrando em conhecimentos bancários, tem ele específico o que ele pode cobrar de cheque. Nós vimos até muito mais do que ele poderia cobrar. Então tem que ter foco. E eu fico com medo também das pessoas que têm foco em disciplina, mas não na prova como um todo. Tem um cara lá, vamos dizer, que está detonando o meu fórum, responde tudo, sabe tudo da minha matéria. Tá, e as outras matérias, cara? Vambora, vamos para todas, não adianta ir bem só nenhuma, né? Nós temos que ir bem de uma maneira geral. Então, estratégia, tá? Não adianta detonar só uma. Então, vambora então. Oi. Cartão básico, mas cartão BNDES. Pode ser, cartões, pode ser qualquer tipo de cartão. Pode ser. Vambora, ó, seguindo. Então aqui, matamos, tá? Agora vem comigo, ó. Vamos começar a matéria agora. Nós vamos trabalhar sempre com isso aqui, ó, proposição. Esses caras nós não vamos trabalhar. Esses caras só servem, tipo, por uma questãozinha como essa, o que é e o que não é proposição. Nós vamos trabalhar sempre com frases que admitem valor lógico, tá? Primeira coisa que nós vamos aprender é como fazer a negação de uma proposição simples. Proposição simples. Ou seja, como negar uma frase. Então vem comigo, ó, presta atenção. Vou até usar uma frase que está na apostila depois para ajudar vocês depois não terem nem que copiar, tá? Vamos usar essa frase aqui então, ó. Zambelli é feio. Olha que legal essa frase. Vem comigo. Presta atenção, levanta a cabecinha, tá? Você viu essa frase? Primeiro, isso aqui é uma proposição? Sim ou não? Sim. Você consegue julgar se isso é verdadeiro ou falso? Sim. Dá até pra saber o valor lógico, né? Se é verdadeiro, né? Ó, eu quero saber qual que é a negação disso. O que é negar? Alguém chegou e falou assim, ó. Zambelli é feio. Você falou, não. Você tá enganado. Qual seria a negação? Qual seria a conclusão? Zambelli é o quê? Tem duas opções aqui, né? Bom, tá. Opção A, Zambelli não é feio. Opção B, Zambelli é bonito. E aí? Qual seria a negação dessa frase? É dizer que Zambelli não é feio. Desculpa, dizer que Zambelli é feio. A negação disso. Fala assim, não, Zambelli não é feio. Zambelli não é feio ou Zambelli é bonito? Ou pode ser qualquer uma das duas? A negação é o quê? Presta atenção nessa definição muito importante, principalmente para a CESP, tá? A negação, você tem uma frase, uma afirmação, tá? A negação é pegar todos os casos diferentes desse cara. Todos os casos diferentes desse cara. Todos. Tudo que for contrário tem que estar englobado numa única frase. Quando eu falo que Zambelli é bonito, eu tenho, na verdade, um caso particular do que é diferente disso. Quando eu digo que o Zambelli não é feio, eu posso, tudo eu estou afirmando nessa frase, ó. Se eu disse, não, o Zambelli não é feio, eu posso estar falando que o Zambelli é bonito, está englobado aqui dentro. Eu posso estar falando que o Zambelli é horrível de feio. Ah, o Zambelli é meia boca. Ah, se tivesse bêbada na festa, tudo bem. Cara, tudo tá dentro dessa frase aqui. Todas as outras qualidades, vamos dizer assim, todos os outros adjetivos estão nessa única frase. Nessa frase, eu não pego todos os outros, eu só estou pegando um caso específico. Por esse motivo, esse cara não é a negação. A única negação que eu tenho é esse cara aqui, ó. Essa é a negação. Então, negar que Zambelli é feio é dizer que o Zambelli não é
feio. Tá claro isso, sim ou não? Agora, olha que coisa louca se eu pegar um exemplo assim, ó. Vem pra cá. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar, vou botar aqui embaixo. 5 é um número ímpar. Número ímpar. Tem uma proposição, sim ou não? Sim, é uma proposição. Você consegue julgar. Essa daqui dá para definir o valor lógico. Dá ou não dá? Qual o valor lógico desse cara? Verdadeiro ou falso? Perfeito. Perfeito. Agora, se eu perguntasse qual é a negação dessa frase? A negação trivial dela, a clássica, é sempre que você quer negar uma proposição, você tem que enfiar um não nela. Se ela não tem um não nesse caso, eu vou enfiar um não. Então a negação trivial clássica ficaria assim, ó. 5 não é um número ímpar. 5 não é um número ímpar. Ok? Tudo bem? Agora, qual seria a outra negação que eu poderia trabalhar com esse cara? Nesse caso, quando eu digo que o cara não é ímpar, necessariamente ele tem que ser o quê? Par. Claro, considerando que é um número natural. Tem que falar 5 é um número natural. Faltou um pouquinho mais de texto aqui, tá? Então aqui eu admite-se como negação dizer que 5 é um número par. Admite-se como negação. Essa é a negação trivial. Essa é a negação CESP. A CESP, via de regra, trabalha com trivial. Mas às vezes ela vai lá e larga isso daqui. Para deixar o cara confuso. Por quê? Quando eu usar essa regra do antônimo, vamos dizer antônimo como se fosse o antônimo, ela pode ser verdadeira como negação, como pode não ser. Se for um adjetivo tipo bonito, nunca vai ser a negação dizer que é feio. A negação de fácil não é difícil. A negação de alto não é baixo. A negação de alto é não é alto. A negação de fácil é não é fácil. A negação de bonito é não é bonito. E somente isso. Agora, quando eu tiver os casos que só existem duas possibilidades, quando eu digo que o cara não é par, todas as outras possibilidades, consequentemente, é ímpar. Então eu posso dizer, aceitar como negação, dizer que é ímpar. Vocês entendem isso? Como caiu, por exemplo, na prova do TCE, Rio Grande do Sul, há pouco tempo, ele colocou lá, fulaninho é culpado. E a negação deveria ser fulaninho não é culpado. Mas ele usou como negação dizer que fulaninho é inocente. Se o cara não é culpado, consequentemente ele é o quê? Inocente. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Por que que em alguns casos eu posso usar esse contrário, vamos dizer assim, esse antônimo, aceitar isso como negação? Só quando eu tenho dois casos só. Ou o cara é par, ou o cara é ímpar. Ou o cara é culpado, ou o cara é inocente. Agora, pobre e rico não existe só duas coisas. Existe pobre, rico, milionário, existe um monte de coisa. Tudo bem? Então eu tenho que tomar muito cuidado. O trivial, que é o que cai em todas as bancas, é sempre enfiar o não. Esse é o clássico. A CESP pode tentar te confundir usando o contrário. Quando usar o contrário, abre o olho. Se eu estou pegando todas as possibilidades, tem-se uma negação. Tem-se uma negação. Tudo bem? Tranquilos isso? Ok. Assim eu nego uma proposição normal. Agora, como eu nego uma outra proposição do tipo assim, ó, deixa eu botar aqui...